Deus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço, dai-nos entendimento da tua palavra, dai-nos a compreensão, ó Deus, dos teus planos, dos teus propósitos para nós, para que nós, ó Pai, possamos segui-los, ó Deus. Também te peço, Senhor, nos dê a graça de sermos ouvintes e praticantes da tua palavra, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, ó Pai, mas que através do teu Espírito Santo esta palavra possa, Senhor, criar raízes em nós e no futuro frutificar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é dedicados ao Cristo. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler um pouquinho adiante aqui no Evangelho de Mateus, só que no capítulo 24 e no versículo 5. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome, disse Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que hoje falam no nome de Jesus? Quantas pessoas nós conhecemos que hoje falam de Deus? São milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo. Só que o Senhor Jesus, ele deixou claro que nem todas estas pessoas o conhecem de verdade. Nem todas essas pessoas têm a revelação verdadeira do Filho de Deus. Muitas pessoas tiveram um contato com a história de Jesus. Muitas pessoas conheceram Jesus através dos seus próprios pais em casa. Nós somos um país cristão. Isso já foi falado conosco desde que nós éramos pequenos. Nós ouvimos isso às vezes na escola, ouvimos isso na rua, ouvimos isso no transporte. Então todos aqui um dia já tiveram um contato, já ouviram falar de Jesus, independente de você estar seguindo a Jesus ou não, de você estar na presença de Jesus ou não. Assim como as pessoas que estão fora daqui agora, muitas delas também, em algum momento, conheceram ou conhecem ou estão conhecendo a história de Jesus. Só que uma coisa é nós conhecermos a história, outra coisa é nós termos intimidade com o Senhor Jesus. Nós crermos que Jesus está aqui e que quando nós vamos para nossa casa, Jesus vai conosco. E quando nós saímos de manhã para trabalhar, Jesus também vai conosco. Isso é diferente. Porque quando você crê no Senhor Jesus, você sabe que Ele ressuscitou e disse: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então, crer em Jesus, viver para Jesus, viver com Jesus é diferente de conhecer a história. Aqui eu posso fazer uma avaliação da minha própria vida, assim como você pode fazer uma avaliação da sua vida. Se você verdadeiramente tem esse andar com Jesus, se você verdadeiramente tem esse contato com o Senhor Jesus todos os dias, ou se você ainda está no campo apenas da história, apenas de saber, de ouvir falar, mas sem ter um conhecimento, sem ter uma vivência, sem compartilhar com Ele as suas coisas no dia a dia. Quem está com Jesus nunca estará sozinho. Porque ele sabe que Jesus está presente. Ele sabe que o Senhor o acompanha em todos os lugares. E isso é algo que não pode ser transferido. Você, por exemplo, pode pensar assim: olha, eu creio igual o meu filho crê. Não, eu creio igual a minha mãe crê. Porque muitas pessoas falam assim: olha, eu sigo o Deus da minha mãe, ou eu sigo o Deus do meu pai, ou eu sigo o Deus dos meus avós, ou eu sigo o Deus dos meus amigos. Isso são frases que nós ouvimos ao decorrer da nossa vida. Mas o que eu quero que você compreenda é que, para ser verdade para nós, eu tenho que ter Jesus na minha vida. Eu preciso saber que eu creio nele. Eu preciso conhecer isso. Isso tem que fazer parte de mim. Não pode ser uma informação terceirizada. Não pode ser uma informação que outra pessoa me deu. Aqui, em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 12, a palavra de Deus diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, escrevendo, ele está dizendo isso: eu sei em quem eu tenho crido. Ele teve uma experiência com o Senhor Jesus, e ele seguiu ao Senhor Jesus até quando ele partiu desta terra para a eternidade. Ele falou: eu sei em quem eu tenho crido. Esta é uma frase que ele não poderia falar assim: olha, eu sei em quem você acredita, Timóteo, eu sei em quem você tem crido, Timóteo. Não, ele só disse dele: eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu acredito. Pense para você. Você consegue falar com esta convicção do apóstolo? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Porque veja bem, se você sabe, você tem os apóstolos como exemplo, você tem o Senhor Jesus como exemplo, você tem a palavra de Deus que te direciona, você tem a palavra de Deus que te leva além, você tem a palavra de Deus que te leva a algum lugar. Essa semana eu estava assistindo uma palestra pela internet, e o palestrante estava falando o contrário do que eu acredito. Ele estava dizendo tudo ao contrário do que eu acredito. Mas eu assisti mesmo assim para ouvir o argumento dele. Porque na cabeça desse palestrante, todos têm que ter uma espécie de um líder espiritual, um outro pastor. Ele estava falando a pastores, e esse pastor seria uma espécie de um mentor, ou de um guia, ou de um orientador. E na visão dele, a pessoa só cresce na vida, só atinge os objetivos se ela estiver debaixo desta mentoria. Claro que ele estava vendendo isso porque ele queria que as pessoas se tornassem seguidores dele. É uma espécie de uma venda, né, que as pessoas fazem na internet com tudo, e até com a coisa de Deus também fazem. Mas eu fiquei prestando atenção na fala dele e na forma como ele vendia este produto da mentoria, para que ele se tornasse mentor das pessoas e orientador de pastores e de outras pessoas para atingirem determinados objetivos.
a questão aqui é a seguinte: eu não acredito, nem sei o nome desse pregador, eu não acredito nele, nem no que ele falou, mas eu sei em quem eu tenho crido, e quem é? É em Jesus Cristo, entendeu? Então assim, você nem precisa acreditar em mim, porque às vezes acontece isso, você olha para a cara de alguém e fala assim: eu não acredito nesse homem, ou eu não acredito naquele. Não tem problema, você só não pode deixar de acreditar em Jesus Cristo. Então, se você tiver esta convicção em você, eu creio em Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador e Senhor, aí você encontrou o que você precisava. Então isso é uma convicção que você pode falar para os outros: eu sei em quem eu tenho crido. Jesus, ele ensinou isso também. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e no versículo 22, Jesus falou assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Jesus que falou: tende fé em Deus. A questão aqui é: eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho fé em Deus. Qual é a minha fé? A minha fé é que Deus pode usar você para me abençoar. A minha fé é que Deus pode me usar para te abençoar, mas nunca é que a bênção está com você ou está comigo. A bênção está com Jesus, que habita no meio de nós e que está conosco. Entendeu como é que funciona? É assim que funciona. Então, eu não fico personalizando e colocando a minha fé nas pessoas. Até porque, meus irmãos, nós sabemos que o ser humano é falho. Então a nossa fé, ela precisa estar em Deus. Se nós somos dedicados a Cristo, se nós estamos vivendo a nossa vida na presença de Deus, nós vamos ouvir falar de muitos profetas. Nos nossos dias surgiram apóstolos, pastores, evangelistas, profetas e tantas pessoas. No nosso meio evangélico, tem muita gente. Agora veja bem, todas essas pessoas podem estar sendo guiadas por Deus, usadas por Deus, mas elas não se tornarão referência para a nossa vida. Elas não se tornarão pessoas em quem nós vamos nos espelhar, porque nós já temos em quem nos espelhar, nós já temos em quem olhar e a quem seguir, que é ao Senhor Jesus. A nossa fé está calcada em Deus, independente das pessoas que Deus colocou na nossa vida, independente do lugar onde nós congregamos ou com quem nós nos encontramos, nós estamos baseados em Deus. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque o Espírito Santo nos congrega aqui, o Espírito Santo nos traz aqui, e nós estamos na direção do Senhor. E isso, meus irmãos, é muito importante. Coloque isso na sua mente, não deixe isso escapar de você. Seguindo um pouquinho aqui, para João, no capítulo 14, João, esse capítulo 14 é maravilhoso, mas nós vamos ler só o versículo 1. Veja só: não se turbe o vosso coração, disse Jesus, credes em Deus e crede também em mim. Então Jesus, ele orientava as pessoas assim: creiam em Deus e creiam em mim. Em mim não sou eu aqui, pastor, não, é em Jesus. É assim que é a orientação. Então você crê em Deus e você crê no Senhor Jesus. Já está tudo resolvido na sua vida. Se por acaso aparecer, como eu li na introdução, pessoas em nome de Jesus, está tudo bem. Se aparecer, se orar, se falar, está ótimo. Mas a sua fé não está na oração que aquela pessoa está fazendo. A sua fé não está na imposição de mãos daquelas pessoas. Irmãos, existem pessoas que dizem assim: olha, você tem que tomar cuidado com quem coloca as mãos sobre a sua cabeça. Eu, particularmente, não tenho essa visão, porque eu entendo o seguinte: se alguém colocou a mão sobre mim, embaixo da mão dele está a mão de Jesus, porque eu estou na presença de Deus. Então eu não ligo, pode qualquer um colocar a mão em mim, encostar em mim, porque eu não vou, por exemplo, sair de uma fila porque tem uma pessoa ali que eu não gosto e ela vai botar a mão sobre mim. Eu não vou deixar de ir num lugar porque lá tem uma pessoa que eu não gosto. Porque, irmãos, isso não é parâmetro para nós.
Nós não estamos aqui porque nós gostamos da pessoa B ou C, e nós também não estamos aqui porque nós desgostamos da pessoa B ou C. Nós estamos aqui porque Jesus está no meio de nós, é Jesus que nos une, é Jesus que nos coloca aqui. Então todos nós estamos nesta visão, crendo em Deus e crendo em Jesus. Irmãos, vamos caminhar desse jeito. E aqui, irmãos, quando nós caminhamos assim, lá em Hebreus, o que a palavra de Deus vai nos revelar no capítulo 11 e no versículo 3? Olha que revelação maravilhosa. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tudo que nós hoje enxergamos e vemos foi feito a partir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é tão poderosa que ela gera tudo aquilo que nós enxergamos, tudo aquilo que nós vemos. Irmãos, nós estamos crendo naquele que criou todas as coisas. Nós estamos acreditando naquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É nele que nós estamos acreditando. Então muitas pessoas não têm esse entendimento, essa compreensão. Nós não estamos crendo nas pessoas, nós estamos crendo em Deus. Nós estamos crendo no Senhor, e é por isso que nós nos reunimos. Veja, se nós estivéssemos reunidos em torno de uma outra pessoa, se nós estivéssemos reunidos em torno de um resultado que viria para a nossa vida, talvez nós não estivéssemos aqui. Mas se nós estamos aqui, é porque nós estamos em torno da única presença que vale a pena se reunir por ela. A única presença. Fora disso, não tem outra coisa. Agora veja, tudo isso que eu falei aqui é para quem já entendeu o que significa estar com Jesus. Tudo isso que eu falei aqui é para alguém que já compreende essas leituras, elas fazem muito sentido. Agora, e para a pessoa que não tem? Para a pessoa que não recebeu esta revelação ainda? Nós vamos encontrar uma solução no nosso texto principal. Aqui no texto principal de Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, começa assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiro é o seguinte: muita gente já falou muita coisa, e eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Então veja que eles comparavam o ministério de Jesus com o ministério dos outros profetas que passaram no Antigo Testamento. Esses profetas, essa leitura do Antigo Testamento, era feita todos os sábados nas sinagogas. Então, para quem Jesus pregava, era semelhante a nós conhecemos a palavra. Quando eu cito aqui esses profetas, você já ouviu falar de todos eles, Você já ouviu falar desses que foram citados aqui. Nós já ouvimos falar, nós já lemos textos, já conhecemos a história. Então veja bem, eles relacionavam o Senhor Jesus a um outro ministério, ao ministério profético, ao ministério de outros profetas. Agora veja bem, esta era a fala do povo, esta era a fala do geral. As pessoas no geral, estavam falando: olha, parece com o ministério de Elias, parece com o ministério de Jeremias, parece com o ministério de Joel, porque ele fala muito do fim do mundo. Talvez parece com o de Daniel também, porque Daniel também profetizou sobre o final dos tempos, e ele profetiza sobre o final dos tempos. Era uma comparação. Agora veja, dentre todos os ministérios que você conhece nos dias de hoje, vamos trazer para nós vamos ter várias descrições, porque nós temos vários ministérios, várias igrejas, várias portas abertas, nós conhecemos, nós ouvimos falar. Agora compreenda uma coisa: todas essas pessoas lá de fora, elas têm cada um o seu ministério. Cada profeta aqui tinha o seu ministério diferente, tinha a sua época, o seu contexto. Mas e os apóstolos que estavam ali? Jesus perguntou: vocês escutam falar sobre mim? Sim, mas eles falavam que Jesus era tudo que ele não era. Eles atribuíam a Jesus um ministério que não era o ministério de Jesus.
uma visão que não era a de Jesus, porque eles ficavam tentando deduzir, eles ficavam tentando entender, pensando, olha, o que será que ele quer dizer com isso? O que será que ele quer dizer com aquilo? O que será que está acontecendo? Então veja bem, eles eram analistas do ministério de Jesus. Eles analisavam, peraí, será que Jesus, ele é Elias? Será que ele é Jeremias? Será que ele voltou como um dos antigos profetas? Eles analisavam. Então veja bem, nós, irmãos, vamos viver um período da vida que é um período de análise. Às vezes a pessoa, ela está ouvindo falar de Jesus, mas ela está analisando. Talvez você está aqui nessa noite e você analisa. Aí, eu já ouvi o pastor tal falar, já ouvi o pastor tal falar, já ouvi o evangelista tal, já ouvi o obreiro tal, já ouvi o missionário tal, nós já ouvimos muito, eu também já ouvi, já assistimos mensagens e ouvimos, e a gente está analisando, será que o que esse aqui está falando é o Jesus certo? Será que aquele ali é o Jesus certo? Será que aquele lá é o Jesus certo? Já desenharam Jesus de tudo quanto é jeito, já imaginaram Jesus de tudo quanto é forma. Tem Jesus para todos os gostos. Agora a questão é, qual é o Jesus que está no meio de nós hoje? Qual é o Jesus que nos trouxe aqui? Será que é o que as pessoas lá fora estão falando? Irmãos, existem pessoas que ainda estão buscando ao Senhor, que ainda estão procurando entender, estão procurando saber a razão, e esses eram os de fora. Aí Jesus, ele disse o seguinte: e vós, quem dizeis que eu sou? E agora? E vocês? Falou para os 12 apóstolos. Sim, vocês que estão aqui comigo todo dia, vocês que estão aqui na presença de Deus, e vocês? Quem eu sou para vocês? E eu pergunto aos irmãos hoje, quem Jesus é para você, irmão? Quem Jesus é para você, irmã? Quem é o Senhor Jesus? Então é isso que nós precisamos entender para a nossa vida, porque entenda uma coisa, quando nós formos partir deste mundo, nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, nós vamos estar diante dele. Então ele é o Jesus verdadeiro. Se você não viver com ele agora, aqui, nesses dias, como é que você vai viver com ele na eternidade? Então eu quero o Cristo ressuscitado na minha vida, eu quero conhecer Jesus de verdade, pelo evangelho, pelo ensinamento, pela direção de Deus, pela vontade do Senhor. E nós temos essa oportunidade de nos relacionar com o Senhor. Nós temos essa oportunidade de crescer no Senhor, de aprender no Senhor, de evoluir no Senhor, junto com Jesus. Então, o que o povo lá fora está falando de Jesus, a quem eles estão comparando Jesus, não é muito interessante. O interessante é o que é Jesus aqui no meio de nós. Olha a resposta que eles vão dar. E essa resposta, não uma resposta óbvia, não uma resposta qualquer. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se nós servimos a Deus, temos fé em Deus como Jesus ensinou, e se nós cremos em Jesus, nós já encontramos o que nós estávamos procurando. Nós encontramos o Senhor Jesus. Pronto, está resolvido. Não está resolvido ainda. Então é porque não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Irmãos, às vezes as pessoas não compreendem isso, elas não entendem essa parte. E eu, ao longo de todos os anos que eu sou pastor, eu falo a mesma coisa. Por quê? Eu creio que hoje Jesus Cristo pode se revelar a mim e a cada um de vocês. Eu creio que hoje nós podemos ter contato com Jesus ressuscitado. Irmãos, aqui nós lemos o Evangelho para provar para você que nós estamos mostrando o que está escrito na Bíblia. Mas entenda o que os apóstolos faziam. Os apóstolos, eles não faziam essas leituras aqui não. Os apóstolos, eles chegavam no lugar e começavam a falar: olha, eu estive com Jesus, e Jesus falou isso, e Jesus, ele curou, e Jesus, ele libertou, e Jesus, ele salvou. Eles começavam a dar testemunho, de falar daquilo que Jesus estava operando e tinha operado. Era assim que era feito o ministério. Eu quero que você compreenda que a palavra deles era tão poderosa e tão verdadeira que ela chegou até os nossos dias.
porque eles davam testemunho da verdade. Então Jesus, irmão, ele precisa ser uma verdade na igreja hoje, para que as gerações futuras saibam que nós trouxemos Jesus até aqui e que elas vão levar Jesus para frente. Mas não pode ser uma falsificação, não pode ser uma imitação, não pode ser algo que nós fazemos porque nós nos encontramos com alguém. Irmãos, eu acredito que é uma bela oportunidade que nós estamos tendo de ouvir uma pessoa como eu falar. Por quê? Entenda o que eu falo para vocês. Eu não estou falando de algo que assim, eu estou falando para ser legal com vocês, ou eu estou falando isso para que vocês gostem de mim e criem uma amizade comigo. Não é por isso. Eu estou falando isso porque Jesus está no meio de nós e Ele quer se relacionar com cada um de nós, na nossa individualidade, também no nosso culto e também na nossa reunião, para que quando vier o falso, quando vier aquilo que não é verdadeiro, você esteja firmado no Cristo, esteja firmado no Senhor. Então, se você recebeu a revelação de Jesus, glória a Deus. Se você não recebeu, receba agora. Qual é a revelação? Jesus está vivo, Ele está no meio de nós. Ele usa pessoas como eu e você para falar. E quando nós falamos, essa palavra ela se torna poderosa. Ela se torna uma palavra que mexe com o nosso interior, que entra na nossa mente, que a gente não consegue esquecer. Você vai dormir, você lembra da palavra. Você acorda, a palavra está lá. Você faz qualquer coisa no seu dia e aquilo fica remoendo dentro do seu cérebro. Isso não é lavagem cerebral, isso não é uma força nossa humana, mas é o Espírito de Jesus falando todos os dias com você, que você foi separado, que você foi escolhido, que você foi selecionado, que você passou na prova e que o Senhor quer você realizando a obra dele. O Espírito Santo trabalha desse jeito. Ele vai agindo, ele vai trabalhando, ele vai fazendo. Ele te leva para cá, ele te leva para lá, ele faz a obra na sua vida. Aí Jesus dá a palavra. Jesus diz assim, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, só o Pai revela o Filho. E isso é uma coisa que o pastor da igreja não consegue fazer. Não é que nós somos ruins, não, irmãos. É porque se o Pai não operar, se o Pai não mostrar para você que o Filho dele está aqui, você não vai ver. Jesus pode estar, às vezes, sentado aí perto de você e você não vai perceber. Agora, se o Pai te mostrar, você vai perceber. Jesus verdadeiramente está no meio de nós. A nossa mensagem, irmãos, é a melhor de todas. Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Então, se você tem consciência de pecado, se você tem consciência que você é falho, e que você se arrependeu, e que você quer seguir ao Senhor Jesus o resto da sua vida, é porque o Pai falou para você: meu filho está vivo, e ele tem uma obra na sua vida. Você recebeu isso para você. Irmãos, vou explicar para você. Quando você recebe Jesus, ele não vai embora mais. É algo constante na sua vida, é algo presente, é algo que você não se desfaz. Não tem como você falar assim: eu vou embora, eu vou deixar isso para lá. Não adianta. Você pode passar o dia inteiro trabalhando, pensando num monte de coisa. Quando você dá uma paradinha, pum, já vem Jesus na sua mente. Aí você fala: eu não vou nesse fim de semana, eu não vou na igreja, eu vou fazer outra coisa. Mas você pode fazer o que você quiser, mas ele vai estar lá. Apareceu Jesus lá na sua mente, dentro de você, aquela palavra que não sai, aquela palavra que não dá trégua, aquela palavra que vai se repetindo todo o tempo, todo o momento, e aquilo vai tocando em você, vai mexendo com você, e você fica às vezes até querendo parar de pensar, mas você não consegue, porque Jesus está ali, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus falou isso para uma igreja, então significa que Jesus está todos os dias na porta de cada um de nós, querendo fazer parte da nossa vida. No meu caso, irmão, eu já coloquei Jesus para dentro, e se você quiser, você também pode colocar Jesus para dentro da sua vida. Não é só para dentro do seu endereço, é para dentro da sua vida. Dentro ali, fazendo parte do
seu dia a dia, querendo se aproximar de você, querendo estar com você. Irmãos, a nossa prova de vida é a seguinte: quando você está com Jesus, você está na presença de Jesus, primeiro, as pessoas que te conhecem, por exemplo, você vai para um novo emprego, aí a primeira coisa que eles querem é testar o seu caráter. Eles vão te oferecer um monte de coisa para ver se você é de verdade de Jesus ou não. Aí eles vão lá, lutando com você. Depois que eles descobrem que você é de Deus, eles começam a te pedir oração. Eles começam a falar assim: irmão, quando você estiver na sua igreja, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, ora pela minha família, porque ele já identificou que ele não vai te tirar do caminho, mas que ele precisa que você ore por ele precisa que você ore para a família dele. Você entende? Você não vai influenciar falando, você vai influenciar vivendo, porque quando você está com Jesus, você vive esse tipo de vida. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então veja bem, quando você conhece o Senhor Jesus, você recebe uma chave. E esta chave que está nas suas mãos, ela abre portas que ninguém pode abrir. Ela chega em lugares que ninguém pode chegar. Ela faz as coisas que ninguém consegue fazer. Por quê? Porque Jesus está com você todos os dias. Se você por acaso errar ali e não conseguir abrir a porta, Jesus vem e te ajuda a abrir as portas que estão fechadas. Se você está triste, se você está ali cabisbaixo, o Senhor Jesus chega e começa a mexer na sua cabeça e levanta a sua cabeça, e você segue naquele seu dia, porque você nunca mais se sentirá sozinho se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Ele sempre vai te acompanhar, ele sempre vai andar com você, ele sempre vai estar do seu lado. E como é que isso funciona dentro de nós? Quando o Senhor Jesus fala para Pedro: Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre esta pedra ele estava falando dele mesmo: eu edificarei a minha igreja. Então nós, irmãos, somos pequenas pedras na presença de Deus. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele vai falar isso lá em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5. Ele vai dizer exatamente o que ele ouviu lá. Ele diz assim: olha, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então cada um de vocês aqui nesta mensagem, você simboliza uma pedra de Deus. Veja, você não é uma lajota, você não é um tijolo. Por que pedra? Porque cada pedra tem um tamanho diferente. Cada pedra, ela tem um formato. Então nós não somos iguais, mas nós fazemos parte da construção de Deus. Nós não temos o mesmo gosto, mas nós fazemos parte da construção de Deus. Nós não vestimos a mesma roupa, mas nós fazemos parte da construção de Deus. Você compreende isso? O Senhor nos trouxe para nos dedicarmos ao Cristo, para nos dedicarmos à sua obra, para nos dedicarmos àquilo que Ele reservou para as nossas vidas. Nós somos estas pedras vivas que vão sendo construídas com Deus. Como é que você se constrói diante de Deus? É lendo a Bíblia, não tem outra coisa. Todos os dias, desde que eu ganhei a Bíblia no grupo missionário de mulheres, no culto que as irmãs queriam que eu lesse para elas, a minha Bíbliazinha, eu ganhei uma Bíbliazinha pequenininha. Do dia que eu ganhei aquela Bíblia até hoje, eu leio a palavra de Deus. Eu estou lendo todos os dias, eu leio. Só que eu não leio com um livro teológico do lado. Até se eu for preparar uma mensagem ou alguma coisa assim, eu leio. Mas eu só leio a Bíblia, só a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu oro, todo dia eu louvo a Deus, todo dia eu estou na presença de Deus. Aí você vai crescendo no Senhor, o Espírito Santo vai falando com você, Deus vai trabalhando na sua vida, e você não está se alimentando só do que tem fora, mas você está se alimentando do pão
pão vivo que desceu do céu. Você está crescendo por dentro, você está crescendo em Deus. Então seja dedicado a Cristo. Se você conheceu Jesus, se dedique ao Senhor Jesus. Se dedique às coisas de Deus. Se dedique a consagrar sua vida, a separar sua vida, a se colocar na presença de Deus todos os dias e a crescer aos olhos do Senhor. Porque eu sei, irmão, que ao seu redor tem muita coisa acontecendo, mas eu quero saber o que está acontecendo dentro de você. O que está acontecendo na sua mente? O que está acontecendo com você? Deixa Jesus te ajudar. Deixa Jesus te amparar. Deixa Jesus estar do seu lado. Entende? Faz uma parceria com Jesus. Ora a Ele, conversa com Ele todos os dias. Ele sempre estará com você. Ele sempre estará do seu lado. Tenha esse relacionamento com Deus, não como só num dia de culto como esse, mas viva isso no seu dia. Quando você for se deitar, fala com o Senhor: Senhor, agora eu vou me deitar. Eu sei que o Senhor estará comigo guardando este sono. Quando você se levantar, você vai dizer: Senhor, eu estou aqui nesse dia, como eu posso ser útil a Ti nesse dia? Eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero viver esse dia para a Tua glória. E você vai caminhar com Jesus aquele dia. Irmãos, a nossa missão, a nossa caminhada nesse mundo, ela pode estar no final, ou ela pode ter muito caminhada pela frente. Ela pode ter um dia, mas ela pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos. O conselho que eu dou para você no final dessa mensagem é esse: seja quantos anos mais de vida, ou dias, ou semanas, ou meses você tiver nesse mundo, viva eles com Jesus. Você não tem como viver com o pastor da igreja, você não tem como viver com todo mundo, mas você tem como viver o resto da sua vida com Jesus. Você tem como viver todos os dias com Jesus, todos os dias na presença do Senhor. Esteja você onde você estiver, ande você por onde você andar, você tem que caminhar com Jesus. Quando eu entrei no ônibus, lá no dia 21 de fevereiro do ano 2000, lá na cidade de Aparecida do Norte, porque é de lá que sai o ônibus que vem para cá, para Vitória. E quando eu entrei naquele ônibus e viaja a noite toda e chega de manhã aqui, eu entrei naquele ônibus e falei: Jesus, agora eu quero que o Senhor vá comigo para Vitória, capital do estado do Espírito Santo, aonde ali eu vou estar. Irmãos, agora já fez mais de 26 anos que ele veio comigo para cá, e ele está comigo até hoje, nunca me deixou. Não teve um dia que eu fiquei sozinho. Todos os dias ele está comigo, e todos os dias ele estará com você. Se você quiser Jesus na sua vida, chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem, e nunca mais você terá solidão. Você andará com Jesus todos os dias da sua vida. E o interessante, irmãos, que naquela viagem não sentou ninguém do meu lado, porque às vezes, né, tem os outros, são duas poltronas, mas naquele dia foi só Jesus mesmo. Foi ótimo. Vim de lá para cá folgado nas duas poltronas e cheguei e estou aqui até hoje, e Jesus está comigo. Eu acredito, irmãos, que daqui é para a eternidade. Não pretendo ir para nenhuma outra cidade, nenhum outro local. Acho que para mim já encerrou. Mas quando eu for para a eternidade com Jesus, eu quero te dizer claramente: eu quero te dar um abraço lá na eternidade. Não precisa me dar abraço aqui não, mas dê um lá na eternidade, porque você vai me ver lá. Você está entendendo, irmão, ou não? Porque eu ando com Jesus todos os dias, e eu também quero te ver lá, porque eu percebo que você anda com Jesus todos os dias, que você está com o Senhor. Nenhuma coisa que nós fazemos aqui é em vão, tudo é na direção de Jesus. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha de encontro, ó Pai, às nossas vidas agora. Venha de encontro, Senhor, a cada uma destas